Fala, chefs, sejam bem-vindos a mais um podcast Chefe do Chefe. Hoje estamos aqui com Érico Bez Fontana, com a construtora Fontana, fazendo 36 anos de mercado este ano, com mais de 143 obras entregues. Érico, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui no Chefe do Chefe, poder bater um papo com vocês aí, bem descontraído, bem tranquilo, pra gente falar do que gosta e trocar um pouco de experiências. Bacana. Já antes de falar um pouco do Rafa aqui, com o Rafa, só quero falar que o Érico, eu quero agradecer a tua presença aqui. Até comentei contigo, tu não se pensa em se posicionar mais no digital, mais pra frente e tal. Eu falei, não, cara, eu gosto assim, tal. O que tu gosta? De trabalhar. Eu falei, pô, legal. É um cara muito... a gente chama de low profile, né? Pessoas que são... Sim. Cara, que são mais distantes ali no digital. Então, assim, ó, tô falando isso por quê? Porque se você chegou nesse podcast, talvez aqui a gente vai ter uma faculdade aqui com a história da Fontana e que talvez não vai escutar em muitos lugares. Então, fique atento até o final e receba as suas saudações do Rafael Canuto, que está aqui com a gente também. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez aqui ao Carlos, chefe do chefe, como também, em especial hoje, recebendo aqui o Érico, que quero agradecer demais, porque é um cara que não se expõe muito nas mídias, é um cara que baixa a cabeça e trabalha pra caramba. Então, por isso, de saber da rotina dele, algumas vezes que frequento a empresa, muitas vezes ali vejo a correria dele e tal, só vou trocar uma ideia com o Érico. Mas não, ele tá lá na corrida, não vou atrapalhar, vou mandar uma mensagem. Então, por isso, por saber do teu tempo tão corrido, eu quero muito te agradecer e explicar para o pessoal por que eu trouxe o Érico aqui hoje, porque ele é um cara bacana demais, de ideias e insights muito interessantes, mas o que me atrai muito nele, a energia dele. Ele é um cara que eu nunca vi ele com uma energia baixa. Eu chego lá toda a vida ele motivado e tal. Érico, tem que voltar, tem que fazer, tem que trazer a proposta de novo e tal. Não tem problema, estamos aí para trabalhar. Estamos aí para fazer a coisa acontecer. Ele se coloca, mesmo com essa carga de tempo, ele se coloca sempre muito à disposição. Independente de hora, de momento, é um cara que a gente sempre pode contar. Então, Érico, muito obrigado por estar conosco. Nós que agradecemos o convite aí, é sempre bom bater esse papo. E a gente tem que estar sempre farol aceso, né? Sempre o farol ligado, farol alto ligado, para poder pegar todas as oportunidades que possam aparecer, todas as informações que aparecem no dia a dia. A gente tem que tentar de ouvidos abertos, porque por mais que seja algo às vezes não tão agradável que tu tenha que resolver no dia a dia, ou alguma bronca, algum problema, ele sempre vai te trazer alguma informação. Aquilo sempre vai te trazer alguma informação que pode ser útil para ti em algum momento no teu negócio, no teu dia a dia, né? Então, por isso que eu estou sempre lá na correria, querendo ouvir tudo, saber tudo, ajudando a resolver tudo, porque aí tu vai tendo informação para poder entregar mais coisas ou mais, digamos assim, mais informação por si só, né? Sim. Tudo que tu absorve de informação, tu pode usar ela depois. E então, contribui para a próxima solução, né? Exatamente, para tu poder entregar mais resultado, entregar mais informação mesmo, no fim das contas. Acho que é o valor mesmo do que tu tá fazendo, né? Sim, a cada pessoa que vem ali na minha sala, que eu tenho que resolver algum problema e tal, eu absorvo algum ponto que eu posso usar isso em outra situação. Sim. Né? Por ser uma situação semelhante, ou enfim, tu consegue moldar um posicionamento através das informações que tu pega, né? Cara, isso pra mim diz muita coisa. Sim. Porque o que me deixa ansioso quando eu vou conversar com o Érico é que ele parece que sempre tem a sensação de que ele já sabe onde eu vou terminar. Aí você vai entender, já entendi. Tá, mas tu sabe assim, já sei. Porque ele deve ser então devido a isso, devido ao grande volume de informações de cada dia e tal. E o que tu falou bacana que eu achei também ali é que cada situação, mesmo ela sendo não tão agradável, ela te ensina alguma coisa. É isso aí. Ela traz uma informação que soma. Isso é bacana. Eu acho que começamos o podcast. Muito legal. Agora, eu quero saber das histórias. Eu gosto da história, Érico. Eu vejo que um dos indicadores de que dá certo
a pessoa tá dando certo é que ela se motiva com problema. Tu já vi que gosta de trabalhar, então tu gosta de problema, tu gosta de resolver para o próximo problema tá mais preparado. Mas eu quero saber as histórias. Como é que começou a Fontana? A Fontana? É. A Fontana começou com meu pai, lá na cidade de Uruçanga, cidade do interior aí, mais interior que Criciúma, né? Sim. Começou com meu pai, ele fez parte de um grupo de pessoas que queria fazer um condomínio, tinha interesse em fazer um empreendimento para alguns para morarem, alguns para vender, né? E ele foi incumbido, ele trabalhava numa fábrica de esquadria de alumínio na época, ele foi incumbido em administrar, gerir esse condomínio junto com uma outra pessoa. E aí ele foi gerindo o condomínio, foi negociando apartamentos, foi comprando, vendendo, foi fazendo uma boa gestão, onde que eles entregaram esse prédio com uma sobra de orçamento até, né? Foi bem executado, então teve até uma sobra de orçamento. E aí onde eles pediram aí para os condôminos tal, se podiam ficar com parte desse recurso e tal, pelo bom trabalho e tal. E isso deu certo. Ele ficou com o apartamento até para morar, depois vendeu. E aí ele, né, criou uma expertise, né? Ele recebeu várias informações de vários problemas, vários pepinos que apareceram no meio do caminho e adquiriu uma expertise. E aí dentro dessa expertise ele, eu posso fazer um outro. Eu acho que eu aprendi alguma coisa aqui. E aí onde ele foi aí procurar empreender, falou com o meu avô para depois de muita conversa, muita tentativa, conseguir um terreno dele para fazer um edifício, onde o meu avô ficaria com a sala comercial, que a minha avó tem até hoje, o edifício Bess Fontana lá em Uruçanga. E aí começou de fato, né? Aí ele entregou esse primeiro prédio, aí depois foi para o próximo, e acabou ingressando aí de vez na construção civil, né? Então, assim que começou a história da Fontana, quase que não por acaso, mas quase que por acaso, né? Sim. Ele entrou no ramo e aí resolveu seguir carreira com o conhecimento que ele adquiriu e conseguiu botar em prática bem feito, né? Bacana. Isso há 35 para 36 anos atrás. Esse primeiro empreendimento nem era da Fontana ainda, né? Sim, ali então foi a escola. Ali foi a escola, a faculdade. Beleza. Mas quando hoje tu vai pegar uma equipe Fontana, tu vai ver a quantidade de prédio que está sendo feito tudo ao mesmo tempo, a gente vê que foram um ciclo de vários problemas de expertise, mas em que momento deu um salto para essas questões de equipes, de prédios ao mesmo tempo, teve uma grande virada na empresa? Porque uma coisa eu visualizo hoje, vou construir. A última coisa que eu vou fazer é construir 2 de uma vez só. Mas em que momento teve essa virada? Ou teve alguém que teve essa parte? A hora que teu pai viu isso de oportunidade? Teve alguns momentos assim de virada na empresa. O primeiro deles foi vir para Criciúma. Perfeito. Né? Onde a gente está até hoje, é o nosso maior mercado, é a nossa maior área de atuação aqui em Criciúma, que o meu pai acabou definindo por acaso também. Ele já pensava em construir mais prédios e tal, e aí deu um estalo nele, por que eu não vou para Criciúma, que é aqui próximo, e tento a sorte lá, né? Eu já sei construir e tal. E aí onde ele também adquiriu um terreno, e também tinha um terreno que era do meu avô, par de mãe. Que aí meu ele foi de uma parte e já foi para outra. Aí ele construiu um prédio, meu avô ficou com os apartamentos e tal, meu avô até auxiliava ele em alguma coisa na obra, ele também tinha bastante esse dom ali na obra, da qualidade, do esmero e tal. E aí onde ele veio para cá, aí ele abriu um caminho muito maior para ele e para a empresa, né? E aí ele sempre enxergou as obras que eram construídas tanto aqui quanto em Uruçanga, mais aqui, porque aqui tinha empresas maiores, né, construtoras maiores, que as obras eram, assim, mal acabadas, sujas, tu ia na obra, era uma confusão, e ele não gostava disso. Ele sempre, como uma pessoa organizada, ele sempre prezou pela limpeza, pela qualidade e tal. E aí ele começou a pensar, não, eu vou fazer uma obra bem feita, eu vou ter qualidade desde o começo, eu vou fazer o serviço bem feito. Que o serviço nunca é bem feito demais. Esse é um lema que nós temos lá na empresa. É um princípio, né, de vocês. Exatamente. Então, assim, aí ele começou a ter alguns diferenciais na obra, seja como limpeza,
não só a qualidade de acabamento, mas assim, os fornecedores utilizados, a mão de obra principalmente, né? Hoje, por exemplo, nós temos mestres que começaram junto com a Fontana. Olha só. Nossa. Então assim, a gente carrega esse know-how de qualidade desde lá de trás. Então esse foi um ponto de virada. E a gente acredita que outro ponto de virada para a empresa foi na época, em 2008, que a gente teve a crise lá do subprime nos Estados Unidos. E na época, o nosso presidente era o Lula aqui, onde ele falava que era só uma marolinha e tal, né? Tinha até uma piada assim. Foi. E é onde o meu pai fez a análise. Bom, nós estamos aqui no Brasil, a crise é lá, em imóveis, uma questão financeira que talvez não afete aqui. O imóvel é um porto seguro, né? Pode ser que a gente continue tendo sucesso aqui. Eu acredito que essa crise realmente não vai bater aqui, né? E tinha muito essa questão de governo e tal, que as pessoas estavam preocupadas e achavam que deveriam botar até seu dinheiro em imóvel com medo daqueles confiscos de poupança, aquelas coisas do passado que teve. Então tudo isso aí fez com que em 2008 a gente lançou 8 prédios. 8 prédios. Uma tacada só. Enquanto a gente via empresas recuando, né? Empresas demitindo, não lançando prédios, reduzindo custos e reduzindo investimentos. E aí foi onde deu esse pulo. Não teve crise, pelo contrário, o mercado veio forte. Aqueceu e vocês estavam preparados. E aí a gente estava preparado para abraçar esse mercado. Tinha oferta para o mercado? Né? Exatamente. Enquanto outras pessoas não tinham produto para entregar, a Fontana tinha, e com excelência, com esse padrão Fontana que o Érico acabou de falar, que tem essas premissas da mão de obra e tal. Então isso aí foi onde a gente deu um pulo, assim. E aí depois a gente foi repetindo a receita, né? Foi repetindo a dose, foi aumentando o número de obras, foi tentando agariar outros nichos de mercado que a gente não tinha até então. Aí onde a gente conseguiu uma robustez aí de quantidade de obras, de execução, de vendas, né? Pô, é muito interessante porque a gente imagina hoje, às vezes até o pessoal que está escutando, né, a gente sabe de quem está buscando conhecimento, quem está engajando, geralmente está às vezes com um negócio pequeno, um negócio que o avô, que a avó conseguiu, com o sogro, que a sogra está conseguindo às vezes ajudar com o terreno, foi o que aconteceu, né? Um exemplo, né? E desses pequenos inícios começam a sair as próximas oportunidades, E é isso que eu acho muito interessante, porque no nicho de construção eu entendo pouco, mas um cara que eu aprendi muito no nicho de construção, que me fez me colocar dentro do nicho, foi o Donald Trump, que o pai dele também trabalhava com construção, e ele tem um livro que se chama Arte da Negociação. É muito massa esse livro, Nata. Já li esse? Não? Tu já leu esse livro? Não li. Cara, é muito interessante. Vou anotar. É muito interessante, porque ele também era filho, e ele tá no nicho de construção, só que aí ele virou. Então, o pai dele construía no nicho habitacional, pro pessoal. Uhum. E aí ele foi assim, cara, eu vou construir hotel lá em Nova York. Aí já foi algo assim, o que esse cara tá fazendo? Aí ele foi lá e tal, e depois ele foi descobrir que um hotel lá bem distante, muito menor, faturava 3, 4, 5 vezes do que o maior hotel que ele tinha. Aí ele viu assim, como? Por causa do cassino. Aí ele descobriu que o cassino é que dava dinheiro. Aí ele começou a construir hotel com cassino. Mais uma expertise que ele foi tirando. Agora, por que eu tô falando isso? Porque tu é o cara que veio depois. Como é que foi agora a tua transição? O que tu veio, tu viu, tu foi mantendo e agora faz, querendo ou não faz tanto tempo, tu fala 13 anos, né? 13 anos. Então eu acho que é um tempo de amadurecimento, um tempo de entender o mercado, um tempo de fazer algumas mudanças, mas o que foi assim essa transição para te entrar? Como é que tu foi começando? Como é que teu pai foi te preparando para entrar na empresa? Cara, a gente já tinha alguma conexão com a empresa, obviamente, né? Final de semana, às vezes no domingo, a gente almoçava em família e tal, depois ia numa obra.
assim, quando eu era pequeno, né? Aí o pai me levava numa obra, ou sábado à tarde e tal, a gente ia lá, entrava na obra, brincava e tal, e sempre me envolvia, assim, mais informalmente, óbvio, né? Mas sempre participava, assim, acompanhava as obras e a empresa. E aí, quando, na época, alguns verões eu vinha trabalhar na empresa, aí, né, alguns verões estava de férias e tal, daí eu vinha, trabalhava um pouquinho, não queria muito trabalhar naquela época, né, queria curtir o verão. Normal. Mas vinha aqui, daí ganhava um dinheirinho e tal, e ficou por isso. Até Trabalhava no que quando vinha no verão? Normalmente eu trabalhava lá contando cartão ponto, ficha de funcionário, conferência, serviço mais básico, assim, burocrático, né? Aquelas coisas que bota estagiário pra fazer, né? Pra não comprometer a... Sabe aquele estagiário lá? Então, filho do dono. Aquele cara que só se cuida. Aí comecei assim e tal, aí depois com 18 anos, aí tu falou, filho, agora não tem mais mesada, não tem mais nada, tu que vai ter que ir atrás do teu dinheiro. Tu queres uma oportunidade aqui na empresa? Eu te dou uma oportunidade para tu trabalhares aqui. Sim. Aí eu assim, sempre, né, tive vontade, obviamente, de estar na empresa, trabalhar e tal. Assim, não, beleza, vou abraçar essa oportunidade. Aí fiz 18 anos, ali acabou o verão, aí vim de fato trabalhar na empresa. Aí comecei a trabalhar no financeiro, né, na parte de contas a pagar. Aí onde fui pegando um pouco de experiência ali. E aí nas horas vagas eu ia lá para a sala do pai, ficava vendo um pouco o trabalho dele, ele ia atendendo as pessoas, ia negociando, eu ia participando, eu ia ouvindo, né? Ouvindo, né? Ouvindo, aí depois o meu pai ia me explicando um pouco de como é que acontecia. Aí eu fui indo, obviamente no financeiro fui galgando mais espaço, até que fui pegando algumas outras funções dentro da empresa, assim, quando alguém vinha apresentar algum terreno, alguma coisa, eu fazia meio que uma ponte. E aí teve um momento onde a empresa tinha um funcionário que trabalhava lá há 14 anos, acho 12 ou 14 anos, na parte comercial e se desligou da empresa. E aí meu pai viu que eu já tinha um pouco mais de experiência, isso tinha uns 4 anos de empresa já, tinha um pouco mais de experiência, ele resolveu me dar a chance. Eu pedi para ele, eu gostaria de assumir esse desafio. E ele me deu essa responsabilidade, confiou em mim para eu tocar uma parte de vendas da empresa, né? Aí eu entrei na parte de vendas, atendendo os corretores e tal, fazendo negócio. E aí fui, né? Os corretores são os melhores professores que tem, né? A gente aprende muito com eles. Então, cada negócio que se fazia eu ia aprendendo, ia entendendo, ia, né, não entendendo, mas compreendendo às vezes, né? Sim. O cara ficava agoniado e tal, ia fazendo um negócio ou outro, ia vendo que as coisas às vezes não são como na teoria, né? Sim. Na época eu fazia administração e trabalhava. E aí tu começa a entender, ter o estômago real do negócio na frente, né? Que precisa ter. É o skin in the game que eles chamam, né? Então tu começa a ter realmente a pele no jogo para entender como é que funcionam as coisas. E aí eu fiquei por um tempo nessa parte, e obviamente eu comecei a me envolver em mais coisas da empresa, às vezes me envolvi em alguma parte de engenharia, compras de terreno, eu já fiz parte já comecei a fazer parte aí das compras de terreno, definição de produtos, aí comecei a pegar a inteligência de mercado de fato, né? E aí então na época eu estava na gerência de vendas, depois a gente tinha um gerente comercial acima que também a gente, depois de algumas trocas, depois acho que a gente trocou, tinha um gerente, depois trocou ele para outro, depois outro e acabaram não dando certo. E aí eu de novo estava ali, eu assumo esse desafio. Aí eu fui de fato para a gerência comercial, que é onde eu estou até hoje, né, responsável pela parte comercial da empresa. Olha, foi em 2016 que eu assumi a gerência comercial de fato. Então faz 6 anos. Quase metade do tempo que tu está lá, então. Só que aí, claro, né? Aí hoje, aí vai indo, as pessoas vão criando também confiança em ti, e vão vendo que o trabalho está sendo bem executado. E aí a gente acaba, né? Como meu pai está ali na empresa, eu e ele trocamos bastante ideia,
a gente hoje chegamos num ponto que a gente se ajuda a delegar um pouco do serviço, digamos assim. Né? Então, hoje, definições de engenharia, marketing, tá ligado ao comercial, compra de insumo, compra de terreno principalmente, alguma questão de gestão de pessoas dentro da empresa, os próprios gestores da empresa. No fim, a gente acaba sendo, eu faço gerência comercial e uma gestão compartilhada com meu pai na presidência da empresa, né, geral da empresa. Então, aí eu acabo me envolvendo com qualquer situações jurídicas, situações de outro tipo de negociação. Então, a gente acaba se envolvendo em tudo. Mas a minha responsabilidade, digamos assim, efetiva é a gerência comercial da empresa, é a meta, sou eu que sou o responsável pela meta da empresa, eu que tenho que dar a explicação do número, se é atingido ou não é atingido, e aí acabo abraçando isso aí tudo para poder fazer a empresa girar, né? A engrenagem rodar no dia a dia, né? Meu pai ainda está lá, agora, né, mas tirando um pouco o pé, assim, mais tranquilo, e aí a engrenagem a gente sabe que tem algumas decisões que precisam ser tomadas na hora, no dia, e aí eu sou essa ponte e quando ele não está, eu tomo a decisão, quando eu não estou, ele toma a decisão. Então a gente tem essa gestão bem compartilhada e tem dado certo. Assim. Bacana isso, de um já está confiando no outro ao ponto de tomar essas decisões da empresa, que são áreas que fogem totalmente do teu métier, por exemplo, como, não tão gerente, mas diretor comercial, né? Se eu te chamar de diretor comercial fica mais bacana, né? Ô Érico, e falando do comercial, o que eu percebo? Que alguns anos atrás, a gente meio que lançava os empreendimentos, né? Não tão somente a Fontana, mas outras consultoras da nossa região, da macro-região, Florianópolis e tal, que é um dos lugares onde a Fontana atua também, que era meio que parecia que era sob encomenda. As pessoas se identificavam com um produto meio que eles parece que já estavam esperando, como aconteceu pós-crise 2008 e tal. E hoje eu percebo que a gente tem um desafio de venda de um processo um tanto quanto mais lento. Os empreendimentos, os imóveis parece que demoram um pouquinho mais para se vender. Eu lembro que teve lançamento na cidade que venderam mais de 90% em 48 horas. Era muito rápido. E o que se deve hoje é entregar o empreendimento e muitos deles ainda têm bastante unidades. O que seria, de repente, uma questão econômica da próprio momento que estamos vivendo? É uma estratégia da consultora que, tipo, não, vamos tirar o pé, porque se vender muito rápido a gente vendeu barato. O que seria? Sim, a nossa estratégia, de fato, é entregar um imóvel com qualidade, um produto diferenciado com características únicas, né? Projetos, de fato, que proporcionem mais qualidade de vida para o nosso cliente, né? A gente não... Tem tipo de projetos que a gente percebe concorrente fazendo que a gente não faria, assim, né? Em questão de metragem, conforto, né? Isso tudo reflete na qualidade de vida do cliente. Então, obviamente que a gente não é uma empresa orientada para preço, a gente é uma empresa orientada para qualidade, para produto. Dito isso, a gente obviamente não entende, a gente nem gosta de vender um produto em 90 dias ou 48 horas, assim. Para nós tem alguma coisa errada, a gente errou, né? Erramos no preço, erramos em alguma coisa, a gente errou. Alguma coisa bateu errado. O imóvel não é feito para isso, para vender em 48 normal. Horas. A gente acredita que a venda boa é a venda que tu vai fazendo durante a obra e lá no final fique um pouco e termine aí as vendas deles, do produto na entrega dele. Mas assim, pela cidade de Criciúma, a gente tem que é uma cidade que tem bastante concorrência no mercado imobiliário, então tem bastante tipo de oferta. O público mudou, né? Antes, como tu bem falaste, tudo que se lançava vendia, né? Não se tinha produto para... Não tinha pato feio, né? Não se tinha produto para todos os clientes que queriam comprar. Sim. Perfeito. Então, né, tudo que tu fazia vendia. A procura era maior do que a oferta. E aí hoje a gente já tem uma oferta maior, tanto de construtor quanto imóveis de terceiro, que também acabam sendo negociados aí no mercado, né, nas imobiliárias. Tanto que hoje esses lançamentos do passado que se tinham de 8 empreendimentos, hoje não se tem mais, gente. É lançado um por um, pontualmente, com características peculiares de cada um deles, produtos de nicho. Sim. Né? E esses nichos encaixam
em necessidades dos clientes, que essas necessidades mudaram. Lá atrás ele queria só morar. Hoje ele já quer que tenha uma tomada para carro elétrico, ele já quer que tenha uma área de lazer, uma infraestrutura, que em São Paulo a gente já vê muito isso nos empreendimentos. Ele quer hoje que tenha uma sacada gourmet, ele quer hoje que tenha uma horta. Então tudo isso faz com que tu crie pequenos nichos dentro dos teus produtos e aí tu só lança o que de fato é assertivo, né? A gente, em 2020, lançamos um empreendimento ali na Avenida Getúlio Vargas, o Trezano. Perfeito. Em um ano a gente tinha 80% dele vendido, menos de um ano. A gente lançou em maio, final do ano tinha 80% vendido. Esse ano nós erramos em alguma coisa, acho que erramos no preço. Mas era um produto de ticket médio alto, de valor agregado, mas ele tinha diferenciais. Sim. Então, onde ele tem diferenciais, se achou uma demanda nichada, um nicho exclusivo, onde tem um filão de mercado que tu conseguiu vender de forma acelerada, né? Agora, produtos mais básicos, sem diferencial, realmente eles têm uma dificuldade um pouco maior de venda, né? Sim. Dadas as opções que tu tem hoje. Qualquer evolução de mercado, né? Sim. Então tem uma alta procura, então qualquer batata sem sal vai vender, porque o pessoal tá com fome. Depois que tu começou a... Aí o cara já quer uma batata com sal, com ketchup, outra cortada de onduladinha, eu quero uma batata outra batata rústica. Ela tem que ser assada assim, tem que ser doce, porque eu sou fit. Fica mais Tem tudo assim. Porque eu creio que a Fontana, me corrija por favor, Érico, se eu não estivesse correto, mas ela já não vende mais uma necessidade. Não. Ela vende um desejo. Tem que procurar o desejo, vender sempre o desejo. Porque eu percebo que a gente não vende o imóvel de entrada, né? Até eu lembro que uma vez eu cheguei na mesa do Érico lá e disse, Érico, tem esse terreno aqui, de repente vamos fazer uma casa, Minha Casa Minha Vida, que é o imóvel de entrada e tal. Aí o Érico disse pra mim, Rafa, a gente não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. Não sabe, né? Não, porque assim... Até pelo capricho da empresa. A pegada não, assim, é outra. Não é nem, né, de forma alguma negar a necessidade de empreendimentos assim, e tem necessidade de mercado, e também não posso dizer que nunca vamos fazer. Claro. Mas hoje a gente não sabe fazer. Por quê? Porque a gente tem toda uma cultura na empresa, não é nem a questão do imóvel, mas sim a cultura da empresa. E a cultura do Minha Casa Minha Vida é uma outra cultura. O preço está dado. Minha Casa Minha Vida é 170 mil reais, 180 mil reais. Aqui na cidade de Criciúma, é aquela faixa de valor. Então, dado que o preço está dado, eu não tenho elasticidade aqui, eu tenho que trabalhar no custo. Sim. Então, eu vou ter que trabalhar um custo diferente, a velocidade de obra diferente, um modelo construtivo diferente, que hoje a Fontana não sabe... Não tá tem essa dentro da expertise e não está dentro da cultura. A gente sempre quer melhorar um pouquinho, entendeu? Sim. Tem empreendimento lá que está... Não, mas vamos botar vamos pintar a garagem, deixar tudo pintadinho, igual de shopping, assim, deixar bem bacanas as demarcações e tal. E isso tudo custa. E a gente sempre tenta botar, vamos botar lá uma fechadura automatizada, né? Vamos, né? E a gente sempre tem esse anseio de muitas vezes olhar o nosso produto, porque obra é um ciclo longo, então tu tem lá 4 anos para entregar uma obra. Sim. Dentro desses 4 anos, hoje, na velocidade que está o mundo, as coisas mudam muito rápido, né? Aí dá para botar Então, assim, chegou no meio, mas isso aqui... Não é mais. Ou, tá faltando isso aqui no empreendimento. E a gente sempre, às vezes, tenta encaixar e entrega melhor do que a gente lançou. Então, essa cabeça não dá para ter quando eu for fazer esse tipo de produto Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, e ao contrário do que muita gente pensa, é muito difícil tu mudar isso dentro da empresa. Sim. Porque as pessoas já tem aquele viés. Não adianta, pensa... E isso pode quebrar uma empresa, né? Sim. Uma mudança, se não for algo muito estruturado dentro da estratégia, mudar essa cultura e tudo mais, pode ser o maior tiro no pé da pessoa, né? Assim, tu tem por isso que eu digo, eu nunca vou dizer que não faremos. Sim. Mas se eu fizer, eu vou ter que ser uma outra cabeça, de repente um outro engenheiro que nem está ali no meio da marca, empresa. É outra coisa. Outra marca, daqui a pouco eu tenho um escritório fora, entendeu? Tem que ter isso. O contrário né? também, né? O cara que ele está fazendo, a empresa que tem a cultura de fazer, o orçamento é esse, vamos fazer o prédio e tentar fazer um negócio diferente. Sim. Mudar no meio da obra e assim, foi ver lá, já as contas já não fecham e às vezes fica ali parado. Aí passou, o cara já vendeu tudo, está acostumado a vender tudo em 48 horas, depois o orçamento muda, né? Perfeito. Uma coisa que o Érico falou que eu achei muito interessante é o tempo desde a aquisição do terreno até a entrega. Muita coisa muda, né? Sim. Como tu falasse agora.
E isso para mim é muito interessante também na gestão da construtora, porque as coisas hoje cada vez mais mudam mais rápido. Então, eu creio que uma das principais dores, não tão somente da Fontana, mas de todo empreendedor, é a parte burocrática do licenciamento de uma obra. Sim. Né? É muito demorado, a gente depende muitas vezes da boa vontade de órgãos públicos, que parecem que não têm a mesma vontade de resolver as coisas. Enfim, a gente podia ficar chorando aqui até o final do dia. Mas o que acontece com isso? Eu projetei algo, que era um desejo, que era uma vontade, mas eu não sei se isso vai ser daqui 5 anos, porque é mais ou menos o tempo que muitos projetos demoram, né? Sim. De 4 até 5 anos. E aí como fazer com isso? O que se muda na caminhada, porque depois já tem um projeto mudar assim bruscamente não dá, né? O que dá para tu é aprimorar. Mas é por isso que a gente tem que pensar sempre um pouco na frente, né? Então a gente tem que pensar lá na frente o que a gente tem de tendência vindo aí, que a gente deveria agregar no nosso produto, para já não ficar obsoleto quando for entregue, né? Justamente. Então a gente sempre pensa na frente nesse ponto, né? Claro que desde a compra do terreno aí vai mais tempo, né? Mas aí quando tu executa o projeto, que tu tem essas diretrizes para serem tomadas. Mas já teve casos de projeto que a gente ficou pronto e a gente não. Depois ficou pronto, mudou tanto, assim, a gente ia lançar, sei lá, ficou pronto em 2013 um projeto. A gente ia lançar, sei lá, em 2015, não. Segura, muda o projeto, faz outra coisa. E aí lançamos em 2019 com a cara nova. Outro formato, porque passou o momento dele. O time, né? Olha só. Interessante, então isso né? acontece. Eu imagino. E tem negócio que é complexo que eu não consigo nem imaginar. Não, é porque a construção eu acho um negócio tão complexo, porque para começar a gestão de risco ali na parte financeira. Sim, também. Cara, porque é o coração de toda empresa, o oxigênio ali é o dinheiro, né? Imaginar a gestão de risco, vamos lá. Tá, vamos lançar isso aqui. A gente vai fazer um projeto aqui, por exemplo, de lançamento digital. No nosso lançamento digital, a gente pode lançar, vamos fazer um treinamento online, vamos vender um curso específico para aquele nicho, vamos fazer, fechou. A gente pode fazer tudo e pode vender e pode depois gravar. Eu acho que, não, é assim que também é lançado um prédio. A gente vai fazer toda a estratégia, vai fazer os custos, tal, vamos lançar, vamos vender, vamos ver o que vende, o que não vende, se é isso aqui, fazer uma pesquisa, fechou pesquisa, vamos lançar e agora vamos construir. Só que é numa complexidade, na minha visão, muito, muito maior. Então, a minha pergunta agora para ti é, lá no bastidor, como é que funciona essa parte de começar um projeto em 2013, que é o que eu li no livro lá do Donald Trump, coisa que ele começava 7, 8 anos atrás. Depois que foi se desenrolar, como é que funciona esse capital de giro, toda essa parte tem que estar conectada à outra parte, tem um capital de giro específico, eu não consigo imaginar. Tu que entrou no financeiro, quando entrou lá, o que são os princípios de uma complexidade mais dessa operação? Normalmente assim, se tu pegar até o caso do Donald Trump, ele até quebrou, acho que 1 ou 2 vezes, né? Foi. É comum até. E nos Estados Unidos eles costumam se alavancar bastante com dívida, né? Então lá o mercado, o capitalismo é pleno, né? A gente aqui é mais italiano, mais conservador. Vamos devagar, então a gente não tem ninguém tão rápido. Então primeiro princípio, a gente não toma dívida, né? A gente trabalha tudo com 100% capital próprio e a gente só dá o passo até onde a nossa perna alcança, né? A gente faz a gestão do caixa, segura um pouco aqui, aperta ali, tá indo bem, solda, descarrega mais. Então, tudo isso, o caixa é controlado dia a dia. Meu pai vê o caixa todos os dias, né? Todos os dias na empresa ele vê o caixa. Mas eu creio que uma coisa que ajuda também um formato que se usa através de quem tem credibilidade, que é o caso da Fontana, claro, de vender na planta, né? Vender enquanto é obra. Mas assim, a obra ela desencaixa. Ela, por natureza, por isso que a maioria das empresas toma financiamento para tocar a obra, porque a obra desencaixa. O cliente nunca vai te pagar na mesma velocidade que tu vai gastar. Sim. E nem o percentual que tu precisa para cobrir teus custos. Perfeito, por isso que eu usei a expressão ajuda, né? Ela dá uma amenizada, mas não então não tu vai precisar de um colchão para concluir, né?
Então, essa foi até uma visão, essa foi a parte de risco. Então, nós não vamos fazer contando com o dinheiro do cliente entrando, mas nós temos que ter esse gerenciamento. Sim. E ter esse acompanhamento, né? Sim. Então, até porque pode acontecer que a venda não aconteça na planta. Sim. Pode ser. Sim, não pode contar com o ovo na galinha, né? Como se diz, né? Mas a gente, por já ter uma carteira de clientes financiados, que a gente tem um parcelamento com eles, essa carteira faz a nossa entrada de caixa todo recorrência mês. ali. Então a gente tem essa recorrência de recursos, a gente controla o caixa bem, não tem dívida, que isso aí tem um custo financeiro que pesa, né? Apesar de te regar de recurso, tem um custo financeiro que tu deixa um pouco da tua margem com o banco, né? Então a gente controla o caixa de maneira que a gente consiga executar a obra, obviamente que não finde os recursos da empresa, né? Sim. A obra ela vai oscilar caixa positivo, caixa negativo, porque ela, né? Ela tem horas que o cliente está na frente, sei lá, se eu vendo bem na planta e não comecei a obra ainda, eu recolhi recurso antes, né? Sim. Se eu começo a obra já lançada ou a venda demora ou é uma venda mais parcelada, eu vou estar com o meu recurso na frente que depois ele vai retornar, né? Então cada obra tem o seu fluxo de caixa separado. A gente controla dessa maneira. São esses dois olhos assim, né, diários, né, dentro do financeiro e dentro do comercial. Financeiro e comercial. Isso. Para acompanhar financeiro, comercial e engenharia, o que está gastando, o que está comprando. Né? Sim. Mas eu peguei um ouro agora do depoimento do Érico, que é muito bacana, que eu acredito que, como a gente está falando para muitos jovens empreendedores e empresários, que é o caixa separado. Às vezes o cara começou uma empresa e não se separa nem o caixa de casa com o da empresa. Sim. Né? E aqui o Érico falou assim, não, ó, cada obra é um caixa, cada obra é uma situação. Porque o que eu vejo em outras consultoras a nível de Brasil, eles botam tudo num saco só, e aí daqui a pouco uma dá mais prejuízo, outra dá lucro, outra empatou, e aí quando vê eles estão numa situação desafiadora já que muitas vezes não conseguem dar a volta. Então essa organização de caixa é fundamental. Né? A gente já teve diversos casos aqui em Criciúma, né? Sim. De empresas que fizeram assim. Que aconteceu assim, porque sem caixa tu não consegue tocar obra, não consegue ter lucro. Mas se tu não tiver lucro, tu não vai gerar caixa no futuro. Então eu posso até gerar caixa hoje, vendendo com prejuízo. Sim. Só que lá na frente eu não consigo tocar a obra daí. Aí vai me faltar lá na frente. Então são duas coisas que andam descasadas, né? O lucro e o caixa. Né? Falando em ouro, né? Falando nisso, eu acho que essa é a parte. O que eu vejo de um empresário, ele vai chegar aqui, ele vai ser, a área que ele tá com problema, geralmente tem um padrão, que é uma área que ele não tem acompanhamento. Sim. E geralmente é isso. É muito simples. Por exemplo, e quando ele não acompanha é porque ele não gosta. Tem o cara que não gosta. Assim, não dá, cara, isso aí eu não... Mas é fonte de informação para ele mesmo, ele não gostando, né? É isso aí. E é ali que ele erra, né? Tem um cara que ele acha que ele se garante na venda, por exemplo. Não, vai dar tudo certo. Estamos vendendo, vamos vender. E aí ele para de observar. Sim. O que a gente vê, às vezes, nas empresas, a gente acompanha muito e até para aprender, né? Sim. A gente vê as empresas como elas reagem. Às vezes a pessoa não quer largar o osso, né? Às vezes a pessoa... assim, eu tenho, sei lá, uma empresa que vende, sei lá, água mineral, né? Ela vende água mineral para o mercado XYZ. Aquele mercado aperta ele vende com prejuízo para não perder o mercado. Às vezes tem que saber dizer não. Porque senão tu vai quebrar. Isso aí vai prejudicar os outros, todos tu tem lucro. Né? É a mesma coisa a gente fazer um monte de obra e errar no custo ou vender a um preço muito inferior. Isso aí daqui a pouco quebra o mercado. Estraga o resto. Né? Então tu tem que saber, não. É o que nós falamos aqui do segmento Minha Casa Minha Vida. Eu sei que eu não vou entrar, não adianta eu querer abraçar tudo. Não adianta eu querer, né, avançar da maneira que tem hoje. Beleza, eu quero abraçar, vamos criar um modelo certo para que dê certo. Né? E falando no mix de produtos de empresas, às vezes a empresa, né, ela se sente seduzida, porque, não, mas peraí, é um negócio que eu não gasto muito, o cara tá ganhando dinheiro, então eu vou lá ganhar dinheiro também. Não, peraí, deixa eu fazer o que a gente comenta muito, né, Carlos, aqui no ecossistema do chefe, que é tu não tão somente, como vou dizer, agregar o
o valor em algo que tu tem que aprender, mas tu te tornar 10 vezes melhor naquilo que tu já faz, que é o que o Érico está nos passando, né? Ele já faz alto padrão, já faz os diferenciais, mas ele está sempre pensando, a tinta da garagem pode ser melhor, eu posso botar uma hortinha naquele empreendimento, eu posso fazer... Então tu vai te tornando cada vez melhor naquilo que tu faz e deixa o menino ganhar dinheiro lá na Minha Casa Minha Vida ou em outro nicho qualquer de... Às vezes a gente tem que saber dizer não para ter resultado. Isso de fato E uma coisa, eu vejo que é imprescindível. Com certeza. Uma coisa que tu falou de acompanhamento que eu achei muito legal, que eu percebo. Uma vez até que estava conversando com o Fontana, o pai, seu Fontana, pô, tem um mercado no norte do estado, assim, de praia e tal, por que não vai para lá? Aí ele faz aquela carinha dele, Rafa, tem que ser uma nova equipe, desprende tempo, tem que sair daqui para lá para acompanhar e tal, papá. E aí percebo, Érico, porque assim, ó, falando, por exemplo, de Porto Alegre, que é um lugar que vocês já construíram, de Floripa, que vocês constroem até hoje, não seria mais fácil, talvez, construir nesses lugares maiores, que tem uma necessidade maior, que se vende melhor do que propriamente em Criciúma? Talvez economicamente sim, mas talvez ser essa situação do acompanhamento, de estarmos em Criciúma e não ser muito favorável ou não? Não, hoje até a gente tem o nosso planejamento de expansão para o norte do estado, né? A gente em Criciúma já tem terrenos para fazer os produtos de nicho, como eu te falei, né? A gente vai continuar aqui lançando aqui, mas a gente tem um planejamento no norte do estado, né? A gente já tem 3 terrenos, já temos uma obra entregue em Joinville e temos mais 3 terrenos lá, com projetos. Temos uma obra em Pissarras, com projetos também que a gente deve lançar esse ano, e continuar a nossa expansão em Floripa, né? Com produtos de valor agregado. Então, assim, só que até isso aí ter atração e dar o resultado que a gente imagina, acho que a gente já entregou umas 15 obras em Floripa, até chegar no ponto que a gente gostaria. E ainda tem que melhorar, né? Sim. Mas Laguna foi assim também, quando a gente foi para Laguna, nossas obras lá em Laguna era difícil de a gente ter o resultado que a gente gostaria. Depois que a gente conseguiu acertar a equipe, afinou tudo, aí foi para frente. Isso que Laguna é aqui perto, né? Aí a coisa começa a girar. Então, quando tem esse acompanhamento, tu consegue criar essa raiz lá, aí tu consegue ter o crescimento. Ainda assim, é arriscado porque não tem o acompanhamento 100% dos olhos do dono, digamos assim. É diferente, né? E tu não é que nem uma indústria, né? Sei lá, eu vou produzir para vender para o Brasil inteiro. Quanto mais eu produzir, mais escala eu vou ter, né? Construção civil, não. Lá, a gente já fez experimentos assim, vamos pegar os fornecedores daqui para fazer a obra em Joinville. Pô, é uma confusão, tu imagina ter que todo frete levar para cá, levar para lá o fornecedor daqui. Então, tudo isso aí tu perde escala, porque eu vou ter que ir para um outro fornecedor que é um preço de repente diferente do que eu tenho aqui, né? Então construção civil tem essa pegada que é um pouquinho mais complexa de tu ter essa expansão tão franca assim. Sim, cada degrau, né? Então, o próximo degrau é outra estrutura. Então, vamos para a próxima estrutura. Isso. Eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante e eu estava lembrando, eu acho que talvez seja um dos pontos fortes da Fontana e inclusive do comercial. Quando eu te perguntei que tu era bom, se eu perguntasse para algum colega teu, tu falasse que era com números. Eu acredito que uma das coisas mais importantes dentro de uma operação é a meta. Sabe? A construção da meta, o acompanhamento da meta. Sim. E eu queria saber a tua visão. Como é que vocês montam as metas? Qual é a tua visão de ter uma meta dentro de um comercial hoje, por exemplo, do teu nicho ou enfim, de uma empresa? Como é que vocês fazem isso? Como é que monta isso? Eu sei, eles botam tudo pro corretor. Eles fazem uma campanha massa, eles falam, corretor, vamos vender. Como é que monta o número disso, a visão, né? Porque, enfim... A empresa sempre tem perspectivas, né, de crescimento e perspectivas de fluxo de caixa, porque a venda se transforma em caixa, né, para fomentar o crescimento e fomentar as despesas da empresa. Então a gente tem uma expectativa que a empresa necessita, tem o que a empresa necessita. E tem outro ponto que é a meta, que é o que a gente gostaria de atingir. E a meta é de fato o norteador aonde tu quer chegar, né? Se tu não tem uma meta, tu não sabe onde tu quer chegar. Se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer lugar tá bom. Sim. Né? Não sei para onde eu vou, então qualquer lugar que eu for tá bom. Não, tem que chegar lá, porque lá é o objetivo que vai trazer a saúde da empresa e vai satisfazer
a expansão e o crescimento. Então, a meta é construída em conjunto com a equipe comercial. Massa. Perfeito. A equipe comercial, que é desafiada, os nossos gerentes de venda lá são desafiados a eles pontuarem o que eles imaginam para o ano deles. O que eles gostariam, o que eles almejam, o que eles querem atingir no ano deles de resultado para eles. Tá. E aí a gente casa isso com as expectativas da empresa. Aí dentro disso, cada gestor de vendas chama o seu corretor e cascateia essa meta para ele. Bacana. Então a gente tem a meta da empresa, dos gerentes de venda e dos corretores que são do guarda-chuva de cada gerente desse de venda. Aí constrói a meta fatiada, digamos assim. Fatiada. E normalmente quando tu faz isso, a tua meta é maior do que tu espera, do que tu dá um número. Né? Se eu pegar aqui, sei lá, eu tenho X corretores, eu pedir para ti quanto vai vender, quanto vai vender, quanto vai vender, quanto vai vender, dá mais do que eu ia botar sozinho interessante, com a meta. Então, quando tu faz isso, tu consegue às vezes o número e é bem assim, em vez de eu chegar lá, ó, eu quero vender X mil. Se eu pedir quanto quer vender, às vezes dá mais do que, às vezes não, 100% das vezes dá mais do que tu imagina. Então a meta não ia só às vezes não ia ajudar, ia atrapalhar. Não, porque a meta pega uma meta menor, a né? meta é assim, é onde tu quer chegar, mas ela é consequência do teu trabalho. Então tem que visualizar assim, a operação. Não adianta lá, eu tenho uma meta, eu vou atrás da meta, mas não sei como chegar na meta. Não resolve. Né? Sim. A meta por si só não resolve nada. É só para tu ter um norteador onde tu quer chegar. As tuas ações, as tuas atividades, o teu trabalho bem feito vai fazer tu chegar na meta. E a meta é consequência desse trabalho bem feito, dessas atitudes que tu tem para objetivando essa meta, né? Tu sempre olha a meta como algo o sonho, né? É a visão, o desejo, né? A lua, o destino, o objetivo. Mas se tu ficar olhando só para ela, tu não entende por que tu não está atingindo, por que tu está atingindo, Sim. tu não entende o que tu precisa fazer para atingir. Então, tu só ficar olhando para a meta, não adianta, tá bom, posso aqui botar quantas metas tu quiser. Agora, a meta factível, que tu está engajado com ela, que tu acredita, tu vai ter atitudes que vão fazer tu chegar nela por consequência. Então não pode ser algo astronômico assim, Claro. né? Que a gente pensa, não vou chegar nunca, não vou nem dar o start e tal. A pessoa tem que fazer parte disso. Se eu chegar e te incutir que tu tem que fazer isso, não vai. Não vai. E uma coisa que a gente falou em fatiar por corretor, por profissional e fazer essa soma que é bacana também, mas como eu já venho para a Fontana há 20 anos, e é muito bacana a história que a gente conseguiu montar juntos, eu percebo que a gente fez várias campanhas de venda. Sim. Teve campanhas que durou 1 ano ou mais, teve Campanha de semestre. Teve campanha de semestre, teve campanha de 3 meses. E aí a gente foi regulando. E eu acredito muito também nessa fatia de tempo, né? Ou metas menores que somam numa maior, como acontece hoje também, né? Nas campanhas. Porque o que eu percebo? Assim, muitas pessoas no dia 1º do ano fazem metas para o ano. Uma delas, eu vou emagrecer. Outra, eu vou entrar na academia. Eu vou deixar de fazer isso ou vou fazer aquilo. Só que elas têm muito tempo para fazer. Elas têm um ano todo. É neste ano. Né? E acabam chegando no próximo ano e não cumprem nenhuma das metas. Né? Então, talvez por falta de gestão, Sim. porque a meta foi delas para elas mesmas. Né? E também eu acredito que porque tinha muito tempo. Né? Eu não sei onde é que eu li isso, mas normalmente o ser humano ele superestima o que ele vai fazer no curto prazo, ou seja, é aquela história do ano novo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu estou superestimando o que eu faço no curto prazo, ou seja, eu vou fazer um monte de coisa nesse ano, no fim não faço. E a gente subestima o que a gente faz no longo prazo. Exato. O que eu vou fazer daqui 10 anos? Né? Qual que é a minha construção visão? de 10, né? Eu acredito. Às vezes a gente para fazer essa reflexão na nossa vida. O que era 10 anos atrás e o que é hoje. Então a gente subestima essa mudança de 10 anos e superestima que num ano pode virar de cabeça para baixo. Sensacional, sensacional. Mas em 10 anos, olha quanta mudança. Vamos olhar para a tecnologia, né? Exato. Em 10 anos, agora num ano que todo mundo acha que esse ano vai acabar, sei lá,
Metaverso? Os correios vão acabar, vai só ser... A compra vai ser... Desculpa. Só drone. O comércio físico vai acabar, vai ser só digital num ano. E, na verdade, o que muda são pequenos percentual. Agora, em 10 anos, a gente não se prepara porque a gente subestima o poder do longo prazo. Então, isso é natural. E na meta é isso perfeito que acontece. Só que para tu conseguires ter um bom resultado no ano, que é curto, passa rápido, né? Nós já estamos no 4º mês do ano aqui, e o que a gente já fez? Né? Então, por isso que a gente acaba superestimando. Mas a nossa meta tem que ser seguida através da constância, né? Constância e o equilíbrio do nosso esforço, digamos assim, né? Se eu não tiver constância, se eu não quiser quero ir para academia nesse ano, se eu acordar um dia não estiver meio assim, não querer ir, aí vou perdendo a constância e a consistência do meu objetivo, eu não consigo executar ele. Agora, se todo dia eu quiser fazer um pouquinho por vez, quando tu vê, tu atingiu a tua meta do ano. Então, se tu fatiar a meta, é muito mais fácil do que tu já querer chegar na academia puxando 100 quilos cada lado, né? Para no outro dia, não vou mais, fiquei todo estourado, fiquei quebrado. Agora, se tu for puxando 1 quilinho por vez, quando chegou no final do ano, tu chegou no teu objetivo. Estamos falando de um cara que está batendo recordes de venda, que já fez mais de 140 empreendimentos de construção, e não é qualquer um, tem resultado, a gente está com resultado, é assim, é natural, é consistente, tal, que é o que eu vejo. Eu vou perguntar para ti, os caras bons que vendem, os bons corretores, uns caras que nem o Rafa, assim, Uau. São caras assim. São caras que eu acho que quando tu falou que tu aprende, tu falou que os corretores são uns maiores professores, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada. São caras que eles são resilientes ao... Não, o vendedor é assim, se tu acordou, será que aquele meu cliente vai me atender? Vou ter que ir lá no Érico levar uma proposta, mas acho que ele não vai aprovar, né? Nem vai, né? Porque não vai aprovar, né? Não vai. Com essa energia cabeça. toda aí, tu vai fazer ela chegar aonde, né? Então, se tu não tiver a consistência, a constância da tua energia, sempre que o farol autoaceso, ligado, tu não vai conseguir atingir a tua meta. Porque vai ter esses dias que tu vai estar para baixo e esse dia tu vai perder um dia inteiro, ou dias, semanas, meses, enfim, que tu não vai conseguir atingir o resultado. E depois lá no final, se eu tivesse feito isso aqui, se eu tivesse focado, se eu tivesse tido consistência lá atrás, eu tinha tido o resultado. Então não é... É uma filosofia, a gente está numa filosofada já aqui, a gente está filosofando, mas é assim, é muito interessante, sabe por quê? Porque daí volta para superestima e subestimar. Que é, o que ele podia fazer naquele dia, ele desanima, porque ele olha para o futuro e fala assim, não vou alcançar. Mas consegue, mas alcança. E justamente não vai alcançar por acreditar que aquele dia não faz parte daquela meta de 10 anos. Ou porque teve uma notícia ruim, ou porque não deu certo o negócio, né? Sim. São várias coisas que acabam te tirando do foco, né? Digamos assim. E uma coisa que eu vejo muito, principalmente na área comercial, já trabalhei em várias equipes aqui na cidade, fora da cidade também, é o fato de que o ambiente, ele te molda muito. Perfeito. Tanto para baixo quanto para cima. Sim. Perfeito. Né? Então, eu vivenciei algumas vezes, tipo assim, chegou a tabela de vendas que mensalmente é divulgada pela Fontana, ou de uma forma virtual, ou entregue em mãos e tal. Aí as pessoas olham assim, o Érico tá louco, botar um preço desse na tabela, porque não vai vender, que não sei o que e tal. Aí chega no outro mês, menos 5 apartamentos, menos 6 apartamentos. Aí eu assim, puxa vida, foi acreditar naquele idiota que falou que não ia vender, e eu fui na onda disso. dele, e não tem, Érico? Boa. Fui na onda dele, e agora tá todo mundo vendendo e eu que expandendo. Tem contor que tem prédio inteiro que vendeu e eles... Não sei como é que o cliente comprou isso aí. Mas a gente tem a péssima mania de enxergar as coisas com os nossos olhos, não com os olhos dos outros. Né? Não deixa o cliente dizer não. Né? Às vezes a gente quer dizer pelo cliente. A gente tem um exemplo muito clássico lá em Florianópolis. A gente fez um lançamento, vai entregar agora mês de maio, que são 150 unidades, são empreendimentos de apartamentos de alto padrão. E na época, quando a gente foi lançar, a gente chamou os imobiliários de Florianópolis
tá aqui o produto é esse, produto top, produto bom. Qual a ideia de preço de vocês? Tá, eles deram as ideias de preço. Tá. Ó, nossa ideia é essa aqui. A gente tinha 4 ou 5 imobiliárias lá. Uma só, Comprou ideia. vamos juntos. Ó. As outras não foram. Adivinha quem é que vendeu? Hoje o prédio tá praticamente entregue, a gente tem 10% à venda, 12% à venda do empreendimento, todo vendido. Aqueles lá não ganharam uma comissão. Não ganharam nada. E quem mais vendeu foi essa imobiliária que acreditou no começo. É isso E aí. o bacana é que esse empreendimento especificamente, que eu acredito que o Érico está falando, não tão somente o corretor ganhou a comissão, mas quem comprou ganhou dinheiro. Sim. Então E está satisfeito. E está satisfeito. E o que é legal para o profissional? É que tu ganha a tua remuneração de comissionamento, mas também tu ganha know-how na tua carreira, porque tu fez um bom negócio para o cliente. Sim. Então, portanto, tem que acreditar. E como é que se faz para acreditar? Como o Érico disse no início, através de informações. O conjunto de informações. São duas coisas. É muito difícil tu vender uma coisa que tu não compra, né? Então, às vezes tu não comprou a ideia, tu já renega e não vende. Sim. Né? Que é esse caso aí que aconteceu. Mas o outro ponto que é meio paradoxal, digamos assim, olha, talvez o que tu compra não é o que o teu cliente compraria, né? Então, até que ponto tu não deva vender o que tu não compra? Exato. Né? Sem falar, claro, de coisa ruim, né? Produto Sim. ruim, com às preço vezes ruim e tal. Eu vou falar assim, isso eu não compraria, mas eu tenho que entender que para necessidade da pessoa é o que encaixa para ela. Né? Recentemente, aqui no Balneário Rincão, que teve uma crescente, um aquecimento bacana e tal, eu fui vender um terreno para construção. Aí eu falei assim, olha, não é eu pensei, não falei, não é o local que eu gostaria de construir, por N motivos. Porém, eles têm as verdades do cliente. Claro. Aí ele falou assim, Rafael, aquele terreno vai valorizar mais, ele para mim, aquele outro terreno vai valorizar mais, ele fica num lugar mais bacana, ele fica mais perto do mar e ele é melhor do que esse que eu vou comprar. Aí eu falei, ele vai comprar o outro mesmo. Aí eu assim, por quê? Aí ele assim, não, porque eu vou estar mais perto da minha sogra, que gosta de ficar com meus filhos quando eu vou jogar minha bolinha, quando eu vou dar minha caminhada, quando eu vou nadar de Os bike. valores são outros, né? Os valores são outros. O meu cunhado de churrasco está aqui perto. Ele viu algo que a outra pessoa não viu, né? Os amiguinhos dos meus filhos moram aqui perto. O que eu vou fazer sozinho lá do outro lado? Se eu estou num momento de lazer, eu quero, né, essa confraternização, essa união aqui. Acho sensacional. Acho que de alguns... a gente nem chegou a falar de sucessão, nem chegamos a falar da sucessão. Olha que interessante. Mas a gente chegou a falar muito de princípio. Sim. Eu acho que o fato de tu estar aqui e ficar falando tanto dos princípios da empresa que o teu pai fundou, que foi o fundamento, é o que, na minha visão, traz uma expectativa muito positiva de como vai ser a Fontana logo mais pra frente, porque esses princípios estão fortalecidos. Que foi o que a gente falou de bastidor aqui. Que a gente estava falando até na transição. Na sucessão, uma das coisas mais importantes é o propósito, os princípios. Se isso está em comunicação com a fundação, é muito provável que as próximas decisões estejam dentro desse DNA, né? Uhum. Então, eu vejo que assim, além dos princípios da Fontana, tem uns princípios naturais, e agora a gente está fazendo um conteúdo aqui para a galera, são princípios naturais da Terra, de todo o universo, que é o quê? Esse cara de farol ligado, que valoriza as oportunidades através desses problemas para desenvolver inteligências de negócio, focando naquilo que tu é bom, que o teu olho bate para a qualidade, bate para esse padrão de atendimento, de obra. E eu acho que isso é algo que traz muita diferença na construtora Fontana, que eu falo que é uma das coisas mais importantes na era que a gente está vivendo, que é posicionamento. Posicionamento. Tudo que a gente falou aqui é sobre posicionamento. Não adianta tu querer ter um apartamento que tu sai na sacada e tu pega todas as posições do sol. Não, tu tem que escolher o posicionamento que tu quer construir
pegar ele e aproveitar o sol que bate naquela hora e depois... Tem que estar claro o que tu quer. Eu quero o sol da manhã porque eu sou um cara matutino, eu quero tomar meu café da manhã com o sol pegando na minha sacada. Eu prefiro o sol da tarde porque eu gosto do apartamento mais quente no inverno. Ponto. Perfeito. Né? Sai dessa consciência. Tu tem que ter esse... Eu acho que tem hoje que ter isso claro do que tu quer. A maioria das pessoas que está fracassando hoje, e não só na parte de crescimento profissional, até pessoal, é de não saber o que quer e toda hora querer ser alguém. Agora eu sou essa pessoa. Agora eu vi, esse cara também é legal. Não, quero ser esse. E não se posicionar. Não, os meus princípios são esses. Eu sei. Eu até falo, hoje, com todas as pessoas que eu me conecto, que eu estou conectado, que eu estou investindo meu tempo, minha energia, está muito conectado para onde eu quero ir. Até o papo que eu vou trocar, até o papo. Não, o que eu converso é o que vai inundar minha cabeça para eu ter ideia, para eu estar perto de alguém. Então, assim, o que tu pensa disso? Tem uma máxima, né? A gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Sim. Então, se eu procurar sempre pessoas acima da minha linha de raciocínio ou pessoas melhores que eu, teoricamente... A tendência... é a minha média subir, né? Ao passo que se eu vou procurar uma pessoa que eu bata papo e acaba não agregando, eu também vou acabar... baixando a minha média, digamos assim. Exatamente. Então, é muito importante tu saber com quem tu convive, que obviamente isso aí, onde tu falou, o meio te influencia nas tuas decisões. Né? Então, tem que ter uma posição clara, tem que ter um meio que te soma, que te traz, te agregue, te traga informação, seja ela positiva ou negativa, ainda é uma informação. Né? Sim. Que tu pode usar em algum momento. Então... independente disso, eu acho que a gente não pode nunca fechar os ouvidos, né? Sempre ser ouvinte. Então, isso é muito claro para tu conseguir prosperar, né? E falando de sucessão, eu acho que essa parte do princípio é essencial. Eu e meu pai, a gente conversa bastante sobre isso, né? O que deu certo, o que deu errado. A gente é meio curioso para isso, para fazer dar certo, né? Sim. Só que a gente tá com o mesmo propósito de fazer dar certo, né? E a gente tá despido de qualquer outro interesse que não o resultado e a prosperidade da empresa, a perenidade da empresa. Bacana. Por isso que funciona. A partir do momento que eu tenho uma visão diferente da empresa, ou quero me beneficiar para outro lado, ou estou com a cabeça em outro lado, não vai dar certo. É melhor eu sair dali do que ficar ali atrapalhando ou com interesses difusos que vão só se atravessar. Sim. Né? Então, essa unidade de pensamento que a gente está acreditando, né? E a gente tem pesquisado bastante, que faz com que a empresa vá adiante, né? E assim para gerações subsequentes, né? Perfeito. Então tem que estar preparado, né? Obviamente, tecnicamente, né? Ou que se não esteja preparado tecnicamente para a empresa, que tu também assuma isso, entenda isso, seja um bom acionista e deixa que sabe tocar, né? Então, acho que isso, né? Mas é muito difícil ter essa consciência, né? Porque às vezes tu tem outros interesses, né? Tu tem que saber separar um pouco, né? No fim do dia. Então, a gente acredita muito que esses princípios sendo levados adiante, não só na sucessão familiar, mas na sucessão da empresa como um todo. Todos na empresa têm que deixar sucessores. Todos os gerentes, todos os coordenadores, todas as pessoas que ali estão, a gente cobra isso do nosso pessoal, né? Quando é que tu vai fazer um sucessor? Quem é teu sucessor aqui? E esse princípio vem o quê? Da empresa, para as pessoas da empresa, para tu poder progredir. A gente falou aqui de expansão, de crescimento e tal, mas nós temos aí todos os nossos colaboradores, que são eles que vão fazer a empresa crescer. Não depende mais só de mim ou do pai, pelo contrário, depende muito pouco da gente. Sim. A gente é só para tomar uma decisão chave aí para estimular. Depende a operação já é Depende das pessoas estar conectadas nesse propósito que a gente tem e depende delas estarem engajadas e quererem fazer por gostarem daquele propósito. Se eles não quiserem, se eles estão fazendo forçado, sem vontade ou só pelo emprego, ou a empresa vai para o caminho errado, ou eles vão sair da empresa, né? Sim. Então a gente tem que ter as pessoas bem engajadas com esse propósito também, porque são eles no fim do dia que vão estar lá na frente
brigando pela empresa, defendendo a empresa, fazendo com que ela cresça, oportunizando os melhores negócios, tendo as informações, trazendo as informações da ponta do mercado para a tomada de decisão. Então, esse engajamento e esse mastermind, essa mente mestra das pessoas que fazem tu atingir a meta, tu expandir, tu ter um crescimento que tu busca. Né? Bacana. Eu vejo, a gente chama, dentro do chefe, a gente gosta de chamar que a cultura é como se fosse o cérebro da empresa. É de lá que saem todas as decisões, é automático. Assim como a gente, 95% das coisas que a gente faz é automático, a cultura ela define o jeito como tu... acho que foi Peter Drucker que falou, né, que a cultura é como a estratégia no café da manhã. Não adianta nada ter estratégia se a cultura não está conectada. Cultura não está conectada, muito boa. Então, ô Nata, quanto tempo nós temos de podcast, por favor? 1h05. Sério? Pô, que massa. Passou rápido. Passou, é muita coisa, cara. A gente tem muita identificação quando a gente vê... quando a gente traz alguém aqui em execução, a gente acaba se identificando, né? Sim, sim. Então eu tenho certeza que quem tá escutando também tem muita coisa aí que se identificou. E eu quero te liberar. Não quero te segurar mais tempo aqui. Eu sei que a Fontana tem... Tá precisando tá do Érico. precisando do Érico. Não tocou nenhum celular. Então tá bom. Mas eu quero te fazer uma coisa. Eu quero agradecer ao Érico, ao teu pai, à Fontana, pelo que trouxe a cidade, pelo que traz a cidade, né? Eu sempre penso, quando a gente pensa em construtoras, teve o Alessandro que veio aqui, né, da Pavei, e eu sempre penso assim, cara, são caras extremamente corajosos, na minha visão, porque é um negócio complexo e é um negócio que faz o ser humano sonhar. Muitas vezes o cara que lá tá trabalhando num comércio... Gera muita expectativa. Ele né? assim, ó, cara, vamos... Olha só que legal isso aqui que saiu. Vamos... A troca de casa, a troca de carro é uma coisa que movimenta a cidade. Então, assim, lá em 2008, pode ter certeza que muitas das coisas que... para não dar o passo para trás, foi por empresas que tiveram coragem de falar assim, não, vamos para frente. E isso inspira essas outras pessoas em volta e muda mesmo a mentalidade até da cidade, né? Assim, pô, a gente até vê o prefeito mesmo fazendo operações para fortalecer algumas coisas. Pô, vamos fortalecer mesmo, né? Então eu quero agradecer, parabenizar pelo trabalho. Eu vejo muito que está dentro dos princípios, tudo que a gente acredita, que a gente estudou, que a gente vê na prática, eu vejo que vocês aplicam de forma excelente. Não é fácil aplicar, tá? Falando assim parece fácil, mas no dia a dia, todo dia tu acordar, lembrar dos princípios, higienizar a mente e ir para frente. Focar novamente. E tu citasse muito bem, a gente tem dentro da Fontana essa preocupação com o ambiente, com a cidade, por isso que a gente sempre tenta entregar obras que não sejam só o maior retorno possível, o maior retorno esperado, a maior quantidade de apartamentos, mas sim que eu faça... A gente estava discutindo isso semana passada no projeto. A gente estava se negando a fazer um projeto de um jeito porque não ia ficar um hall de entrada bacana, imponente, numa esquina. Nós ia fazer uma entrada pitoca para o prédio que a gente não estava contente. Por quê? Isso aí embeleza a cidade, isso aí embeleza o entorno. Então a gente sempre se preocupa muito em trazer qualidade de vida não só para o empreendimento que a gente entrega, mas sim para o entorno dele. Para o ambiente. Para o ambiente inteiro. Então, assim, o Camboriú, né? Camboriú, tu passa lá... É bonito de ver, né? É bonito. E aquilo lá vira cartão postal. Tu vai para Nova York, tu vai... Nossa, quando eu tava lá em Nova York, eu olhava assim no prédio e falei, cara, que coisa linda. Aquilo ali nasceu na cabeça de alguém. E eu vejo a Fontana se preocupando com isso, muitas vezes. E outras empresas, mas quem se preocupa com isso dá para ver. Tô preocupado com algo a mais. E isso é massa. Muito massa. É isso mesmo. Bacana. Bacana demais. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, como é que... Se o pessoal, eu sei que tu é mais low profile, mas se o pessoal quiser conhecer mais o trabalho da Fontana, talvez te conhecer alguma coisa, como é que te acha, como é que acha a Fontana na internet? Sou low profile, mas também não sou excluído digital, né? Se quiserem me seguir no meu perfil no Instagram, @ericobf. Estou à disposição lá para seguir o pessoal, bater um papo. Bacana. Papo de negócio, a gente sempre tá aberto a bater. E, obviamente, @consultora Fontana, que é a nossa rede social da empresa. E lá a gente fala não só sobre nossos empreendimentos, sobre lançamentos e conteúdos do mercado imobiliário, mas também sobre
estilos de vida, usando o nosso slogan, né? Nicho. Que as pessoas vivem. A gente quer ter imóveis para as pessoas verem momentos, histórias da sua vida, né? Tem um imóvel para cada momento da sua vida. Então lá a gente compartilha os momentos, fala um pouco dos nossos detalhes, dos nossos acabamentos, do nosso jeito de ser. Sim. Então nos sigam lá para conhecer um pouco mais, quem não conhece, e quem sabe aí se apaixonar por um imóvel e quem sabe fazer negócio. Né? Sempre tem que fazer o comercial também, né? Isso aí. É isso que eu espero. Tá aqui o Rafael para vender o imóvel, pessoal. Opa, passa lá e compra com a gente. Vai tá aí, gostou do imóvel, foi lá no Instagram, gostou, como é que faz para comprar, Rafa? @Rafael Souza Canuto, eu estou lá de uma maneira inovadora nos Isso aí. últimos momentos aí, né? É. Um posicionamento bacana para vender Fontana. Ficou legal, bacana para vender Fontana. Isso aí. Tem que ser bacana para vender Fontana. Tem que ser bacana para vender Fontana, né? Isso O aí. pessoal tá demais, Natanael. Tá demais. Tem um @cientista do mundo, @chefe do chefe também. Quem quiser conhecer mais sobre, só entrar lá também, mandar mensagem. Desejo para vocês ótimos negócios, vamos trabalhar, porque não vamos viver só de falar, né? Beleza? É isso aí. Até mais, chefe. Valeu, Valeu, valeu. um abraço. Obrigado, um abraço, Valeu. valeu.